Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Music Studio. Se você acabou de conhecer a gente e ainda não é inscrito no canal, já se inscreve para não perder nenhum conteúdo nosso e ativa o sininho de notificações. Hoje nós trouxemos uma análise de hino, o hino 440, iremos fazer a análise teórica e depois a prática. Vamos nessa que está bem completo. Bom, pessoal, como vocês podem ver, o hino 440 ele é um hino de reunião de jovens e menores, certo? Ele pode ser considerado um hino solene, a dinâmica está entre meio forte e forte, ok? Ele é um hino que tem um BPM mais alto, né? Ele vai até um pouquinho mais, 92, então ele pode ser considerado um hino mais alegre também, não é um hino tão devagar. E ele tem bastante passagens melódicas, muitas irmãs quando estão no nível de reunião de jovens temem hinos como este, porque eles são um nível mais acima, certo? Mas nada que um bom estudo, né? Uma boa análise, bastante bom na massa, a gente consegue tocar ele, certo? Esse hino, ele é um hino difícil, né? Tá numa lista dos hinos difíceis e quem consegue tocar ele, as irmãs da reunião de jovens, têm total capacidade de pegar os hinos de culto à noite também, porque ele está no nível, certo? Primeiro ponto, irmãs, o que deve ser analisado? Fórmula de compasso e valor das figuras em cada voz, a tonalidade, o dedilhado, os recursos do dedilhado, acidente e respirações, tudo bem? Vamos analisar aqui. Esse hino, ele é um 4x4, a letra C representada pelo 4x4, certo? Quaternário simples, onde a semínima vale um tempo, a mínima 2, semibreve 4, colcheia meio, mínima pontuada 3 tempos e semínima pontuada 1,5 tempo, ok? É legal que vocês examinem toda essa parte e vejam até qual ponto que você vai segurar por causa do valor das figuras, tudo bem? E a contagem, 1E, 2E, 3E, 4E, tudo bem? A tonalidade é Fá maior. Se você ainda não sabe como achar a tonalidade dos hinos ou das lições com sustenido ou bemol, nós já temos um vídeo aqui no canal sobre isso, ok? Vai lá assistir, depois volta aqui. Nesse caso, nós temos o Si bemol. O Si bemol é da tonalidade de Fá maior e a Ré menor é a tonalidade menor, tudo bem? Todos os acordezinhos, né, vão girar em torno de Fá maior e a sua relativa de Ré menor. Aqui, os recursos dedilhados, pessoal, alargamento, logo na introdução nós temos um alargamento bem grande, né? Não podemos deixar de fazer, temos bastante passagem nesse hino, preste atenção nas passagens, temos um deslizamento aqui no tenor e o dedo inicial tem que ser o 4 e o 2, tudo bem? Preste atenção porque vocês precisam ter o dedo livre para pegar o Ré aqui embaixo, não se esqueçam desse detalhe. Os acidentes, temos o acidente fixo que está lá no lado da clave, o ocorrente, certo? Tem vários ocorrentes aqui e no decorrer do hino também, certo? Aqui, pessoal, nós colocamos mais detalhes desse hino, porém iremos dar uma pincelada aqui, tudo bem? O foco não é a parte teórica hoje, ok? Se vocês quiserem uma análise mais profunda desse hino, comente aqui embaixo que nós iremos fazer uma análise mais profunda também. Sempre analisando, pessoal, olha aqui as partes dos acidentes, como falamos, tonalidade, o BPM, a média, 77, 78, então ele é um hino não muito devagar, já está caminhando aí no moderado, o ritmo inicial é técnico, como inicia no tempo forte, olha as notas uníssonas, as vírgulas, as passagens, síncopa no tenor, barra simples, a unidade de tempo é semínima, unidade de compasso, semibreve, então sempre preste atenção nesses pontos também. Aqui as figurinhas que temos que acentuar novamente, pausa, final da introdução, termina nesse ponto aqui, não caminha para mais notinhas, tudo bem? Então parou aqui nessa parte, essa passagem do baixo não faz na introdução, certo? Temos uma respiração sobre a passagem melódica, o baixo não respira, somente a clave de sol, soprano e contralto e o tenor, tudo bem? Mais passagens, substituição do dedo, cuidado aqui com essas notas uníssonas e o coro também que entra na parte picada. Aqui nós temos a ligadura de valor de 2 tempos e meio, 1E, 2E, 3 no coro, E, 4E, e já entra e termina essa parte do coro também. Mais síncopa, temos aqui acidentes ocorrentes e finalizamos também com a parte das passagens, síncopa na mão direita e na mão esquerda, as notas uníssonas, que é tanto do contralto quanto do soprano e também aqui no caso
desse hino é do tenor e do baixo, correto? Ligadura de valor, terminação de frase do hino feminina na parte do tenor e masculina no soprano, contralto e baixo, contração na mão, substituição, então a última notinha também acentuar. Preste atenção em todos esses detalhezinhos, tudo bem? Essa é uma passada geral que nós fizemos no hino, iremos aprofundar mais agora na parte prática, então já pegue o seu inário e preste atenção aqui. Bom, pessoal, já estou aqui no órgão para nós fazermos a nossa análise, mas antes de tocarmos é sempre bom a gente ressaltar alguns pontos. Primeiro ponto que eu gostaria de conversar com as irmãs é o seguinte: sempre analisem qual que é a ocasião que vocês estão. É uma santa ceia, é uma reunião de jovens, é um batismo, então é sempre importante você analisar esse contexto, ok? Porque, vejamos, chamam um hino de reunião de jovens, você está em reunião de jovens, ele vai ser tocado num clima. Por exemplo, 440, no solene, firme, o BPM dele já está um pouquinho mais elevado, certo? Moderado, né? 92 já está subindo um pouquinho. Então, não é um hino que seria tocado do mesmo modelo como se fosse uma santa ceia, por exemplo, tudo bem? Então, é sempre importante analisar todos esses pontos, a ocasião, o hino, sobre o que ele está falando, tudo bem? Outra parte, a parte de postura, preste atenção na postura de vocês, ok? Postura sempre, coluna sempre correta, né? O olho sempre na direção do inário, não fica com a cabeça muito baixa, as mãos caindo. Além de você passar uma imagem não muito confiante, insegura na hora que você está tocando, se você tem uma postura muito baixinha, você também atrapalha a técnica na hora de estudar, na melhor desenvoltura, tudo bem? Então é legal que você tenha uma postura legal, ela vai te ajudar a tocar bem, a alcançar as notas, certo? Fazer toda a parte corretamente, ter uma melhor desenvoltura e com isso você vai passar uma imagem confiante também, certo? Vamos agora adentrar dentro do hino. Nós iremos falar primeiro da introdução, uma parte bem importante, onde nós fazemos até o asterisco para mandar de relembrar o hino, dar o BPM correto aos músicos, mostrar como que é o andamento daquele hino, aquele clima do hino, certo? Como que ele funciona. Então é sempre muito importante um volume já num nível legal. O porteiro tem que ouvir a sua introdução, certo? Não adianta fazer num volume baixinho, mas eu estou com medo de errar, ou algo do tipo. Não tem problema, a introdução precisa ser clara, objetiva, articula bem as notas e deixa um volume que todos consigam ouvir. Analisa também o tamanho da igreja, se é uma central, não vai fazer um volume muito baixinho, ok? Mas sempre preste atenção nesses pontos, certo? Vamos fazer a introdução aqui e nós já iremos fazer a análise junto, certo? O BPM desse hino é 63 a 92. Qualquer BPM que vocês fizerem entre esse está correto, tudo bem? Porém, recomenda-se que utilize na média para máxima do hino, porque senão o andamento cai bastante com a irmandade, certo? Então é legal da média para máxima. A máxima é 92. Eu escolhi o andamento 88 BPM para fazermos, está próximo da máxima, então vamos nessa. Prestem atenção aqui, já irei fazer a análise junto com vocês. E finalizou, tudo bem? O que vocês notam? A velocidade, ela começou e terminou da mesma maneira. Respirei, fiz as passagens, ele tem 3 passagens aqui do soprano e 2 que são do tenor. Então prestem atenção, ok? É sempre legal na hora que for chamar o hino, analisa o hino como um todo, até a introdução, qual que é a tonalidade, qual que é o valor da figura. Tenta fazer a linguagem rítmica ou solfejo ou algo que te lembre o hino ou canta na mente e passe isso para o instrumento. Não começa já de uma vez rápido, porque tem a chance de você acontecer isso aqui. Ó. Começou o hino. Eu lembrei que no que é. Esse hino é mais alegre. O que você faz? Pronto, você já oscilou o andamento. Bem? Então preste atenção. Mesma coisa o contrário. Começar o hino muito rápido e ver que ele é um pouco mais devagar. Esse hino não é tão rápido assim. Diminui. Então o que acontece? Você acaba oscilando o andamento. Presta atenção nisso, tudo bem? Respira, não passa reto da respiração. Não, respire.
Então sempre presta atenção na respiração, não passa reto, o andamento também dentro do BPM, certo? Essa é a introdução. Agora vamos adentrar a fundo do hino, ok? Vou começar a tocar o início e aí a gente analisa as outras partes também. Outra coisa, só retomando da parte da introdução. A introdução vai até o asterisco. Vocês reparam que ele tem uma passagem do baixo após o asterisco? Não faz essa passagem, porque ela vai até o asterisco. Então a introdução termina aqui. Terminou. Não vai fazer assim. Não, esse é o errado, tudo bem? Então sempre presta atenção, cuidado com essas passaginhas, ok? Aqui nós iremos falar bastante sobre a passagem, porque esse ainda tem bastante, então presta atenção. Vou acionar o metrônomo e nós iniciamos. Outros pontos, irmãs, só antes da gente continuar. Os fins de frases, deem uma pequena baixada no pedal para a gente não terminar naquele impacto, ok? A terminação também feminina, deixa ela a segunda notinha, as últimas notinhas do fravo um pouquinho menos impacto, senão começa daquele jeito e também termina né? Muito forte, então fica um pouco estranho. Então é legal que vocês vão desenhando o hino, certo? Pelo menos essa parte da terminação de frase e também dos fins de frase. Bem? Sendo assim, vamos nessa agora. Iniciando. Passagem. Soltou. Voltou. Baixo, não respira. Aqui antes de irmos para o coro, bem? O que a gente nota? Tem uma respiração sobre a passagem melódica. Então aqui na parte do baixo, do segundo sistema indo para o terceiro, olha o que acontece. Baixo não respira, ele já sobe, ó. Baixo não respira, já vai pro dó, tudo bem? Então, presta atenção nessa parte. Também, esse pedacinho que a mão ela desce, a mão e a pedaleira descem juntos. Cuidado com esse pedaço, ok? Eu sei que a mão fica um pouco maior, né? Tem um alargamento grandão, mas acompanha, abre bem a mão até chegar lá embaixo, porque a gente às vezes acaba esbarrando e fica feio. A pedaleira também, domina bem ela, Fá, Ré, Dó, Lá, Fá. Vai sempre certinho junto com a mão. Não deixa ela muito esbarrada, ok? Senão fica feio e estranho, ok? Entrando no coro agora também, não entra com aquele todo impacto. Vamos deixar um pouco mais suave e vai crescendo. Sol, Ré, depois. Vamos desenhando a melodia do hino, ok? Então agora eu vou pegar, depois da introdução, no caso ali, ó, do segundo sistema, do segundo compasso em diante, ok? Finalizou o hino. Okay? Sempre preste atenção também no tenor. O tenor tem muitos detalhes, por exemplo, aqui no finalzinho, né? Tem a substituição do dedo. 3, passou para 1, Ré, Dó, Lá, Fá. A última notinha acentua novamente, porque ela é uníssona. Ela tá tanto do tenor quanto do baixo, mas nós temos que acentuar, porque do tenor ela acentua. Acentua ela. E acentua o Fá novamente. Ok? Sempre preste atenção nisso, acidentes. Aqui o coro tem bastante acidentes, né? Preste atenção nisso. E também tem sobre a respiração sobre a passagem melódica, que no caso do quarto sistema, no coro também. Começou. Mais suave. O Sol não respira. Segura ele e depois entra. Passagem mais suave, ok? Então preste atenção nesses pontos também.
Não respira na passagem melódica, ok? Aonde eu baixo, não respira. Pedaleira também não respira, certo? Sempre prestando atenção nesses pontinhos. Articulem as notas como um todo, não deixa muito picado, ok? A gente percebe que com o contralto fica um pouco difícil, uma posição totalmente confortável, mas não deixa totalmente picado. A gente percebe que quando tá lá em cima, a nota tá longe, acaba ficando picado. Faz bem unido. Dá uma aproximada, umas notinhas da outra, tudo bem? Não deixa tão picadinho. Cuidado com a terminação de frase, deixa um pouquinho mais suave. Tudo bem? Esses são os pontos mais importantes do nosso hino 440. Acompanhe o vídeo, toque junto, faça junto, tudo bem? Para deixar o hino mais harmonioso e bonito também. Agora nós iremos tocar do início ao fim para encerrar essa parte também. 88 BPM. Encerramos o nosso hino. Bem, espero que vocês tenham gostado desse tipo de vídeo. Se você gostou, deixe seu comentário aqui embaixo, já deixe o seu like, que é uma maneira de nós observarmos se vocês estão gostando desse tipo de vídeo e nós iremos trazer mais nesse modelo. Não esquece de compartilhar com um amigo seu que também está no nível de reunião de jovens ou que precisa ver essas técnicas aplicadas aqui também. Essas partes da terminação de frase, das passagens, respiração sobre passagem melódica, tudo isso não só no hino 440, mas devem ser aplicadas em outros hinos também. Introdução clara, a parte de não acentuar muito picada as notinhas, isso é importante analisar dentro de todos os hinos também, tudo bem? Conforme a poesia, conforme o BPM deles e todo o contexto daquele hino, certo?